Olá, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que você com certeza já ouviu algumas vezes, mas esse assunto é bem interessante porque fala da águia, e a águia é um animal que nos leva a várias reflexões. E esta história de hoje, essa reflexão de hoje, é muito interessante e para mim eu fiz uma aplicação muito interessante. É uma lição de vida muito profunda. Eu tenho certeza que vai ajudar você também a compreender que o nosso lugar não é estar no chão. O nosso lugar é estar no alto. Você já ouviu essa história da águia e as galinhas? Já ouviu essa história? Eu vou trazer para você a história real, como de fato aconteceu. Vamos lá então? Ó, tá aqui. Nesse livro aqui, vou trazer para você essa história real. Vale a pena você acompanhar. Aumente o volume aí, que é top demais. Um fazendeiro, ele apanhou em um penhasco. Havia um ninho, ele encontrou um ninho e nesse ninho ele viu uma águia bem novinha, ainda em plume. Então ele pegou essa águia e trouxe para sua granja. Isso, criação de galinhas. Ele levou-a para casa, cuidou dela com muito carinho, soltou-a quando já estava mais crescida, lá na granja, onde ela passou a viver pacificamente com as galinhas, adaptando-se, presta atenção, adaptando-se rapidamente aos hábitos das galinhas. Presta atenção. Olha agora. Faça o espanto de um amigo que achou que a águia não permaneceria sempre naquela situação. Então o fazendeiro disse assim para ele: ó, meu amigo, ela não é mais uma águia em sua natureza. É uma galinha porque ela procede, come, dorme como as demais aves. Ela jamais irá voar. E ela arrastava aquela asa assim, né, pela granja. Ela tinha uma asa enorme, né? Então ela arrastava aquelas asas, né, dela no chão, né? Às vezes ela tentava abrir, mas não tinha espaço suficiente, né, entre as galinhas. Então ele dizia: ó, ela jamais voará. Ela fica desse jeito assim, não voa. Certa vez, o amigo do fazendeiro, um naturalista é alguém que trabalha, né, com a natureza, que cuida, né, da natureza, que observa as coisas. Ele disse assim: não, peraí. Você me deixa fazer algo com esta sua águia? Que é o seguinte: ele conduziu essa águia em uma gaiola, levou-a para um lugar muito alto, no cume de uma montanha e justamente no nascer do sol. Isso, lá pelas 6 e pouco da manhã, 5 e pouco da manhã, quando o sol estava aparecendo. Ele levou essa águia, tirou-a da gaiola e deixou aquela águia avistar o horizonte e o sol nascendo. Aquela águia, então de repente, ela começou a abrir as suas asas porque ela estava em um local com mais liberdade, com mais espaço. Então ele soltou-a e deixou e ficou observando o naturalista. E dizia assim: ela vai voar. E o fazendeiro: não vai voar. Então aquela águia, ela estendeu as suas asas. Estendeu suas asas. E começou a balançar e balançar e balançar. Levantava assim alguns centímetros do chão, depois voltava e ela esticava aquela asa e balançava, e o sol começou a bater em suas asas e de repente
aquela águia deu um piado estridente de alegria. Estendeu mais uma vez suas potentes asas e alçou o voo em belos círculos. E foi galgando alturas mais altas. Isso mesmo. Ela foi para regiões cada vez mais altas e jamais retornou àquela fazenda. Isso aí. Coração de águia. Ela era uma águia e não uma galinha. Diante disso, eu queria fazer uma aplicação bíblica com esta história. Essa história me faz lembrar do inimigo de nossas almas. Não vou aqui satanizar o fazendeiro, mas eu vou levar você a uma imaginação. Imagine que o fazendeiro é o inimigo de nossas almas. Qual é o papel dele? Que você se sinta como as pessoas fracassadas. Não que galinha seja um animal fracassado. Estou dando assim um exemplo de que águia, ela não deve estar junto às galinhas, porque ali não é o lugar dela. Então vamos aqui fazer uma análise, uma analogia, né? Espiritual. O inimigo nos coloca onde nós não deveríamos estar. Ele nos leva aonde nós não poderíamos ficar. Ele nos joga no charco de lodo, de pecado, de imundícia, de desgraça. E você fica ali, preso àquilo que fica te levando para baixo. E você só vive tristezas, angústia, depressão, desgraça. E é o que o inimigo faz. Aprisiona você e deixa você viver uma vida que você não deveria viver e estar vivendo. Querendo adaptar você àquela situação que você não deveria estar vivendo. Mas o Espírito Santo eu vejo como o naturalista dessa história. Ele pega você e diz assim: você não pertence a esse lugar. Aqui não é o seu lugar. Tem alguém que pagou um preço muito grande por você. E aqui não é o seu lugar. Esse lugar de desgraça. Esse lugar de sofrimento. Esse lugar de tristezas. Esse lugar de decepções. Esse lugar de sofrimento. Aqui não é o seu lugar. E o salmista falou: esperei com paciência no Senhor. Eu clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, isto é, ele tirou-me de um lugar aonde eu não deveria estar. Ele tirou-me de um lugar aonde o inimigo queria me adaptar. Você não pertence a este mundo. Você pertence às alturas. O seu lugar é mais alto. O seu lugar é estar acima das nuvens. O seu lugar é estar acima dos cumes dos montes. O seu lugar é para cima. Até muitos palestrantes motivacionais, eles utilizam essa história da águia, da galinha aí, para dizer: você precisa estar acima de todas as pessoas, de todas as situações, de todas as adversidades. Mas eu já penso assim: não, você tem que estar acima do sofrimento, acima daquela vida desgraçada, acima da imundícia, acima do pecado. Porque o seu lugar não é ali, o seu lugar é com Deus. O seu lugar é estar perto de Deus, onde Deus está, nas alturas. É top demais isso, né? É tremendo demais isso. E olha o que diz o profeta Isaías 40 e os versículos 29 em diante.
Ele dá força ao cansado, multiplica a força do que não tem mais nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, é verdade. Eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor é a tua força, é Ele que te levanta e te leva para lugares mais altos. Fraqueza humana, fragilidade humana não é nada diante da grande força de Deus. Então você é uma águia, você tem um coração de águia. Você não é uma galinha que fica ciscando e fica na imundícia. Você é uma águia e você nasceu para voar, para estar em lugares altos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta história maravilhosa que nos mostra, Senhor, que nós temos coração de águia. E não devemos nos adaptar às situações baixas, de imundícia, de pecado, de desgraça, de sofrimento, desilusões, tristezas, decepções, falta de perdão, o rancor, o ódio, vingança. Nós não pertencemos, Senhor, a este mundo cruel. E o inimigo quer nos adaptar a isso, mas nós pertencemos ao mundo de paz, de alegria, de felicidade eterna, de alturas aonde tu estás. O salmista escreveu, Senhor, que tu nos coloca salvo em lugares altos, porque conhecemos o teu nome. Sim, Senhor, teu nome é honrado acima dos céus. O teu nome, Senhor, é reverenciado nas alturas. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. E nós pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós, nos levantando, nos dando força e graça. Assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Olha, se você chegou até aqui porque você gostou dessa reflexão, então pediria que você desse um joinha, porque é muito importante. O joinha ajuda com que esse vídeo vá mais longe e seja aí divulgado a mais pessoas. Então dê um joinha aí, escreva alguma coisa que foi importante nesta reflexão para a sua vida, se foi gratificante, o que somou para a sua vida, escreva aí, é muito importante você colocar. Eu faço até uma pergunta para você, né? O que mais tocou você nessa história? Escreve aí pra gente. Também eu pediria que você compartilhasse com mais pessoas, com seus amigos, com a sua família. Coloca lá nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, né, no Facebook, no Twitter. É muito importante, né? No Messenger aí do Facebook, divulga para todo mundo, manda para todo mundo este vídeo, que eu tenho certeza que muitos serão tocados através desta reflexão. Deus te abençoe, um abraço, que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre.